A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui em mais um domingo de escola dominical, tá? Estaremos iniciando com a lição dos jovens, como de costume. Logo em seguida teremos a lição dos adultos e seguindo a lição das crianças também. Amém? Então fiquem ligados conosco aí. Então estaremos dando início agora, dando continuação na lição de jovens, né? Hoje é a lição de número 2 do trimestre. E a lição de hoje fala sobre o chamado de um líder. Amém, jovens? E o texto do dia fala o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está em Josué capítulo 1, versículo 9. Amém? Os objetivos da lição, jovens. Os objetivos da lição é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã e compreender as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés. Reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. Amém? O texto bíblico, que está em Deuteronômio, capítulo 34, do 1 ao 9, fala o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Então esse versículo aqui conta um pouquinho da história ali, né? E aí fala que Moisés morreu, e logo em seguida, quando Moisés morreu, meus amados, Deus fala para Moisés levar Josué até o povo e dar a bênção sobre Josué. Josué estaria dando continuidade ao chamado de Moisés. Amém? E aqui eu entendo que Deus tem um tempo para cada líder. Amém? E ali, Deus, naquela época ali de libertar o povo do Egito e guiar o povo durante os 40 anos no deserto, Deus precisava de Moisés, né? Moisés, que foi criado ali no palácio do faraó, né? Tinha entendimento ali das leis ali do Egito, né? E naquele momento, durante aquele tempo, Deus precisava de Moisés. E a partir daquele momento em diante ali, do momento da pré-conquista, né, digamos assim, da terra prometida, da terra de Canaã, Deus já não precisava mais de Moisés, Deus precisava de Josué. Josué, que segundo alguns pesquisadores, inclusive, falam, ele foi treinado pelo exército de Faraó. Né? Então Josué tinha estratégias de guerra ali, né? Sabia como manusear uma espada. Então, a partir daquele momento, Deus precisava de alguém que tivesse experiência, né, em batalhas. Então, a partir daquele momento, Deus precisava não mais de Moisés, e sim de Josué. Ou seja, Deus tem um tempo para cada líder. Amém? E aí, nós já entramos então no primeiro ponto da lição, tá? No primeiro tópico que fala um novo tempo, tá? E o primeiro subtópico, né, fala o seguinte: Moisés morreu.
E ali o comentarista fala sobre algumas coisas que nós já falamos, inclusive na lição passada, né? Que fala que, como eu falei anteriormente também, Moisés esteve com o povo durante todo aquele tempo ali, durante os 40 anos, e dali em diante Deus levantou um novo líder, né? Deus levantou Josué para estar liderando ali o povo hebreu. E aqui, inclusive, olha o que fala em Atos, capítulo 13, versículo 36. Tá? Se vocês quiserem acompanhar aí, fala assim, ó. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ou seja, a gente realmente entende que Deus tem um tempo para cada líder, né? E hoje, muitas vezes, a gente acaba ouvindo falar ou até ver, né, de líderes que às vezes acabam o seu tempo e ele não quer deixar que dê continuidade, né, ao seu trabalho. Ele pensa que vai ser deixado para trás. Mas jovens, meus amados, ninguém é deixado para trás, né? A obra de Deus sempre tem alguma coisa para fazer. Então, se acabou o seu tempo ali como líder, não se preocupe, deixe o próximo líder assumir, continue orando por ele, porque Deus tem algo para você que não seja aquilo ali. Deus tem outro trabalho para você na casa de Deus, amém? A obra de Deus não para. Então, eu oro todos os dias que Deus levante novos líderes. E eu creio que no meio dos jovens, Deus vai levantar novos líderes ali, amém? Entrando no segundo subtópico, assuma a liderança. E aqui o comentarista fala assim: o Senhor falou com Josué, levanta-te, pois agora. E aí em seguida ele fala, um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar sua obra. E aí no final ele fala assim, ó, Josué nunca resistiu a Moisés ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Olha só, primeiro ele fala, levanta-te, pois agora. Ou seja, Deus está falando com Josué, Josué, agora chegou o teu tempo de ser líder. Levanta-te daí, esforça-te, tem bom ânimo, né? Levanta-te e faz o que eu te coloquei para fazer. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Mas olha o que ele fala também, ó. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus, ou seja, até de um bom líder, né, de alguém que Deus tem um propósito em sua vida, é conhecer o tempo ideal para realizar sua obra, jovens, meus amados. Então isso é muito importante. Muitas vezes a gente sabe que, né, Deus tem uma promessa nas nossas vidas, e eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida, e eu quero que seja hoje. Mas não é assim, jovens, não é assim, meus irmãos. A gente tem que entender e tem que saber que tudo, como fala na Bíblia, tudo tem um tempo debaixo dos céus, amém? Então, no momento certo, a gente tem que ter essa consciência, tem que conhecer o tempo ideal para Deus realizar a obra dele nas nossas vidas, amém? E ele fala também, ó, Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Amém, jovens? Então, por mais que nós tenhamos promessas de Deus nas nossas vidas, por mais que Deus tenha algo para fazer em nossas vidas, como eu falei, há tempo para tudo. Nós temos que reconhecer esse momento. Muitas vezes, hoje, nós estamos no tempo de ser liderados. Então, que nós possamos nos manter fiéis, que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes. Amém? Até que chegue o tempo lá, que esse Deus tem uma promessa na sua vida e você vai ser líder. Aí lá sim, mas até lá, que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes. Amém? Terceiro subtópico fala assim, ó, tenha iniciativa, tá? E aí olha só, o terceiro comando de Deus para Josué foi, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Amém? E o que Deus estava falando aqui para Josué, meus irmãos jovens? Eu entendo que Deus falou o seguinte, não tenha medo de ter iniciativa para cumprir, para fazer aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? E olha que fala, e eu acredito, inclusive, eu coloquei aqui, ó, cada um de nós somos as pessoas mais capacitadas para cumprir o nosso ministério, né? E eu lembro até de Moisés lá, quando Deus levantou Moisés lá atrás, e aí Moisés foi lá e falou que para Deus, não Deus, mas eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, né?
E aí o que Deus falou com Moisés lá na sarça? Quem criou a boca que fala, né? Quem criou o ouvido que ouve? Ou seja, o que Deus estava falando com Moisés ali, Moisés, eu sei das suas dificuldades, eu sei das tuas incapacidades, mas eu te escolhi. É tu quem eu quero que esteja ali. Amém? Então muitas vezes nós falamos para Deus, Deus tem um propósito nas nossas vidas, e aí a gente fala para Deus, mas Deus, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Quem sou eu, meu amado, jovem? Deus te escolheu porque Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe também das suas imperfeições, e só Ele pode nos capacitar. Amém? Então que nós possamos ter iniciativa e realmente estar dispostos a fazer o que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, entrando no segundo tópico, jovens, fala ali, ó, conselhos para a conquista. E aí, olha só, eu grifei aqui o que o comentarista colocou, uma parte que na metade do texto ali fala assim, ó, certo? Na metade do primeiro parágrafo, tá? No final do primeiro parágrafo. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temorosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Amém, jovens? Ou seja, não despreze ninguém. Nós vamos aprender mais para frente da lição ali, vocês vão ver lá, que vai falar, inclusive, quando fala da conquista, fala sobre Acã, que Acã cometeu um erro lá em uma das batalhas e acabou perdendo uma das batalhas, tá? Mas mesmo assim, Josué não o desprezou. E nós também não devemos desprezar, porque no nosso meio, ó, como fala aqui, ó, sempre vão ter pessoas, ó, cobiçosas, teimosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Amém? E quem somos nós para julgar alguém, né, meus irmãos? Não é, jovens? Nós também somos falhos, nós cometemos erros, e mesmo assim Deus nos usa da mesma forma. E até tem irmãos, às vezes, tem jovens, né, também, que tem, eu coloquei aqui a síndrome do irmão do filho pródigo, né? Está sempre ali, irmão, pastor, mas ele errou, mas ele não merece isso. Como eu falei, quem somos nós para falar, eu também sou tão falho, sou tão pecador e erro, e mesmo assim, pela misericórdia de Deus, Deus me usa da mesma forma. E Deus pode usar você também, pode usar aquele seu irmão do lado que também errou, porque o que importa é, olha, nós erramos, mas o nosso coração. Amém? Deus não conhece lá no fundo, ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a errar, e que então nós não venhamos desprezar ninguém por isso. Amém? Entrando no segundo subtópico ali, ó. Não se esqueça de Moisés, tá? Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E até o comentarista colocou aqui, ó, tem pessoas que querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. Jovem, meus irmãos, que nós não venhamos querer fazer isso, nem apagar a memória daqueles que semearam, né, que foram líderes antes de nós. Amém? Até porque você não está entrando num projeto novo, tá? Primeiro que o projeto não é seu, é um projeto de Deus. E que nós não estamos entrando num projeto novo, é um projeto que já começou lá atrás, né? Então, mas é porque eu trabalho de uma forma diferente? Sim, realmente é. Cada irmão tem uma forma diferente de trabalhar, mas é assim mesmo, né? Que nós não venhamos querer apagar todo o legado, tudo que ele já fez lá atrás. Isso até faz parte da multiforme sabedoria de Deus, né? Deus trabalhando de várias formas e realmente de tempos em tempos tem que haver aquela mudança, né, de lideranças, enfim, Deus sabe de tudo, amém? Então que nós não venhamos querer apagar, né, deixar para trás, apagar o legado do líder que veio antes de você, amém? Terceiro subtópico fala assim, ó, viva, pregue e medite nas Escrituras. Ou seja, Deus está falando ali para Josué, não se canse de pregar a palavra, tá? E ele deixou, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. O primeiro, seja fiel. O segundo, fale a respeito da lei, ou seja, pregue a palavra. E o terceiro, prepare-se. Amém, jovens? Ou seja, se nós queremos ser líderes, se Deus tem um chamado de líder nas nossas vidas, ou seja, qualquer outro chamado que seja para trabalhar na casa de Deus, para Jesus, tá?
nós temos que ter esses três, nós temos que ser fiel, nós temos que ter esses três princípios, tá? Ser fiel, fale a respeito da lei, ou seja, pregue a palavra e se prepare. Ou seja, meus amados, nós temos que realmente nos preparar. E olha, esses três princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. E eu acredito que trazendo para os nossos dias de hoje também, nós não podemos negligenciar esses três princípios, ou seja, ser fiel, falar da palavra, falar a respeito da lei e nos preparar, porque, como falou aqui, todo o nosso sucesso, todo o sucesso da nossa caminhada, do nosso propósito, do que Deus tem preparado para nós, depende desses três princípios. Amém? Então, nós não possamos esquecer nunca de ser fiel, pregar a palavra e nos preparar cada dia mais. A obra de Deus requer uma preparação constante da nossa parte. Amém? Entrando ali no terceiro e último tópico, tá, da lição, já para concluir, fala sobre conhecimento, compromisso e promessas, tá? E o primeiro subtópico fala, reconheça o seu chamado, ou seja, reconhecimento do seu chamado. Olha só, Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Amém, meus amados? Então nós temos que ter convicção que se Deus nos chamou não só para sermos líderes, mas se Deus nos chamou para estar trabalhando na obra dele, estarmos fazendo algo por ele e para ele, nós temos que ter convicção que foi ele quem nos chamou e ele nos capacita para isso. Amém? E o segundo subtópico fala o seguinte, dê o seu máximo. E olha que interessante que o que o comentarista colocou, esforça-te, ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes, nos versículos 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Amém, jovens? Então, que nós possamos, se Deus nos chamou, que nós possamos estar ali diariamente dando o seu máximo, para que o nome dele possa ser glorificado através de nossas vidas, tá? Que nós não venhamos nos distrair com coisas do mundo, com coisas que não nos interessam, né? Que não vão nos edificar e que não vão trazer uma melhoria, né? Espiritual para o que Deus tem preparado para a gente, para o nosso ministério. Amém? Então, olha, dê o seu máximo. Amém? E o terceiro e último subtópico, para encerrarmos a lição, fala sobre as promessas que Deus fez para Josué. Tá? Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Tá? E nós vamos falar sobre 3 delas. A primeira, prosperidade. Segundo, a derrota dos inimigos. E terceiro, a presença de Deus. Amém? E olha só o que o Senhor fala, prosperidade, pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Ou seja, Deus prometeu prosperidade para Josué, e eu creio que Deus promete prosperidade para as nossas vidas também. Mas, irmão Maxwell, você tá falando sobre teoria da prosperidade? Não é isso. Eu estou falando que Deus também quer que o seu povo seja próspero. E eu já vi Deus prosperar quem trabalha. Eu nunca vi Deus prosperar quem não trabalha. Amém, meus amados? Então, Deus quer prosperar sim o seu povo. Tá? E eu digo isso não só materialmente, mas espiritualmente também. Porque nós temos que prosperar, nós temos que ser prósperos espiritualmente. Tá? E Deus quer sim prosperar o seu povo, não só materialmente, também porque Deus quer ver o seu povo bem, mas principalmente, eu acredito, espiritualmente. Amém, jovens? O segundo, derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Ou seja, Deus estava prometendo derrota dos inimigos de Josué, tá? E eu entendo que nas nossas vidas, jovens, não é que a gente tem que ver, a gente quer ver o nosso inimigo derrotado. Mas Deus estava querendo dizer o seguinte, durante a sua caminhada vão se levantar inimigos, vão se levantar lutas, vão vir prosperidades, mas nenhum desses problemas vão te derrubar. Nenhum desses problemas vão fazer com que você caia se você estiver firmado em mim, estiver firmado na palavra. Amém, jovens?
Então, olha, como eu falei, não é que nós vamos querer ver o nosso inimigo, aquele que muitas vezes nos calunia, que falam mal da gente. Não é que a gente que fez algo de ruim para a gente, né, digamos assim, não é que nós vamos querer ver e Deus vai fazer com que o nosso inimigo caia. Mas eu entendo que essa palavra quer dizer que nenhum desses problemas, nenhum desses inimigos vão nos derrubar e nós seremos vencedores. Amém? O terceiro ponto, que na minha opinião é o mais importante, a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Olha, aleluia, que bênção de Deus, né, meus amados? Como eu falei, Deus, acima de tudo, eu acredito que é o mais importante, né? Ele promete não nos deixar e não nos desamparar. Ele prometeu para Josué, e eu acredito que as promessas de Josué se estendem para as nossas vidas nos dias de hoje também. Amém? Então, como eu falei, se a gente não tiver isso aqui nas nossas vidas, a presença de Deus constante em nossas vidas, meus amados, nenhuma das outras promessas eu acho que não valeriam a pena sem a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, Deus promete prosperidade, não só material, mas principalmente espiritual, e nós temos que correr atrás disso trabalhando. Como eu falei, eu nunca vi ninguém prosperar sem trabalhar. Então, se nós queremos prosperidade, nós temos que trabalhar, e trabalhar principalmente para Jesus. Amém, jovens? Segundo, a derrota dos nossos inimigos, ou seja, nenhuma das lutas, nenhuma das dificuldades que nós vamos passar vai nos derrubar. Amém? E a terceira e a mais importante é a presença de Deus constante nas nossas vidas, e que nós possamos buscar isso diariamente. Amém, jovens? Então se encerra hoje mais uma lição da Escola Dominical. Amém? Que vocês tenham um domingo abençoado, que vocês possam estar aprendendo cada vez mais, tá? com a vida de Josué, com o livro de Josué. Amém? Estaremos fazendo uma oração nesse momento, então. Querido Deus, estamos aqui em Tua presença mais uma vez para Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais a Tua palavra, Pai. Aprendendo como ser líderes, ó Pai. Aprendendo como agir em Tua casa, como fazer o melhor para Ti, ó Pai. Coloque em nossos corações esse desejo cada vez maior de Te buscar, esse desejo cada vez maior de aprender a Tua palavra, de aprender o que Tu tem preparado para cada um de nós, ó Pai querido. Vai nos abençoando cada vez mais, Te agradecemos por tudo. Amém. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que você possa estar cada vez mais buscando, entendendo e estudando a palavra de Deus para saber o que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém?